Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos aqui de louvar ao Senhor, de ouvir a Tua palavra, de apresentar aqui, ó Deus, uma criança junto com toda a sua família e parentes diante do Senhor. Muito obrigado por ouvir um solo, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar sentado num banco, de ter um teto aqui na nossa cabeça. Muito obrigado, Deus, por todas essas oportunidades. E que tudo isso, Deus, possa nos ajudar a sermos solos férteis, ó Deus, para ouvir a Tua palavra aqui nessa noite. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Amém. Irmãos, a palavra hoje, ela é uma palavra que o pastor pediu o tema, tá? Então a responsabilidade maior é porque é uma palavra encomendada que eu falo, que a gente tem que obedecer. Eu tava falando com o pessoal no curso que a gente fez aí de pregação, eu falei, mas que eles perguntam, mas como é que a gente escolhe qual o tema? Eu falei assim, a gente vai, eu fui dando umas dicas e falei, mas domingo, por exemplo, o pastor encomendou o tema, então a gente tem que ser uma ovelha obediente, né? Procurar estudar dentro daquilo ali. Ainda bem que foi uma coisa que eu já estava meio que pensando em falar. O pastor pediu para que eu pudesse falar um pouquinho sobre maturidade, crescimento, né? Crescimento espiritual, maturidade espiritual. E aí eu pensei em alguns textos que a gente poderia falar sobre isso. Tem vários, porque a Bíblia inteira, o que ela quer é que você cresça espiritualmente. Então, são vários textos. Mas o texto que veio à minha mente foi Salmos 1. Abre lá, por favor. Salmos 1. Vamos ver quem vai achar primeiro aí. Valendo. Dinâmica bíblica. Já teve gente que achou aí, ó. A irmã foi lendo, a Ana falou, achei. Eu era bom nesse esgrima bíblica que a gente fala. Achou. Isso é muito legal. Todo mundo achou Salmos? Amém? E a gente vai ler. Vamos lá. A versão que eu tenho aqui é a versão NVI. A gente vai ler até o 4, tá bom? Vocês acompanham a versão de vocês aí? Então vamos lá. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Em outras versões, bem-aventurado. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, seu prazer, sua satisfação, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Irmãos, a gente tem muitos pais aqui na igreja. Hoje a gente apresentou uma neném. Qual é a grande missão sua como pai e mãe? Sabe qual é? É para que chegue um dia e que eles não precisem de você. Essa é a grande missão. A gente fica muito feliz quando eles começam a realizar tarefas, né? Algumas coisas sozinhos. E ele fala, olha o que ele fez, olha o que ele falou, né? Olha, a Laida já está conseguindo. Por quê? Porque a gente está preparando uma vida para que essa vida não fique com a gente por muito tempo. Não é verdade? É isso, sinto dizer, mas é isso. É que tem gente que fala, por que eu falei sinto dizer? Que tem família que é muito assim, não, minha filha vai ficar comigo para sempre, vai morrer. Não, a Bíblia diz deixar pai, mãe, e aí, vários textos aí. Mas a grande realização nossa é quando eles começam a fazer as coisas sozinhos e começam a caminhar. Qual deveria ser, e eu sei que é a do pastor, a grande obra de um pastor? É que chegue um ponto que a igreja não precise dele mais. Vou explicar. Quando ele não estiver aqui, quando ele não puder estar aqui, ele vai ficar tranquilo. Porque a igreja é madura o suficiente para tocar o caminho. O pastor vai tirar férias, o pastor vai ficar doente, é um ser humano, não vai poder estar aqui sempre. E aí? Meu Deus! Né? Então, isso tudo vai ter a ver com maturidade. A gente não prepara o filho e a filha para ficar criancinha para sempre, né? Prepara para ser maduro. Quando a gente ouve a palavra maduro, eu já dei aqui alguns exemplos. Mas a maturidade, ela também não tem a ver só com idade. Tem a ver só com idade? Tem gente que tem 40, 50, 60 anos e é bem imaturo. Eu conheço alguns, vocês também devem conhecer alguns. A maturidade, ela tem a ver
com as experiências que você vai adquirindo e como você lida com essas experiências, né? Ela tem a ver com estar pronto. O que você pensa quando se ouve essa palavra? Maturidade, crescimento. Eu acho que o melhor exemplo é o da árvore. Até por isso que esse texto ele desperta muito a minha mente por conta da comparação que o salmista usa com a árvore, né? Pensa por um tempo aí, quando que essa palavra maturidade ela é usada no seu contexto, na sua vida aí? Vai pensando. A palavra maturidade ela vem do latim maturus, que significa completamente formado ou totalmente desenvolvido. Ela também dá a ideia de estar pronto, que é maduro, que é o que a gente usa para uma fruta, né, ou um legume, ou para alguma coisa. Está maduro, está pronto. Seja pronto para ser consumido ali. Podemos entender alguém maduro como alguém que está pronto para lidar com adversidades, situações complicadas. E alguém que sabe lidar com sabedoria como resolver algo. Você já viu aqueles exemplos assim de tem um problema e aí alguém, fulano sabe resolver isso aí. Aí fica todo mundo naquela expectativa, né? Aí quando o fulano chega igual um super-herói, né? E todo mundo fica, ah lá, ele sabe. O cara... Aí uma coisa que você tá com seu amigo o dia inteirinho, 2 dias, 3 dias, penando. Aí vem o especialista no assunto, o cara faz em 10 minutos. Aí o cara faz assim, é isso aqui, ó. Aí todo mundo olha pro... Já aconteceu isso com vocês? Aí todo mundo olha pro cara, caramba, ele resolveu. Aí ele fala, R$3.500. Aí você, nossa, mas R$3.500 por 10 minutos? Aí ele vai falar, não é por 10 minutos. É por uma vida de experiência, né? Por quê? Porque ele chegou no momento de crescimento em que aquilo ali para ele já é algo que para você levou uma semana, para ele levou 10 minutos. A maturidade é quando você chega ao momento que você está pronto. Aí vamos trazer isso para a maturidade espiritual. O que seria a maturidade espiritual? O apóstolo Paulo ele vai falar várias vezes sobre isso. Ele vai falar sobre quando eu era menino, pensava como menino, né? Ele vai falar para a gente buscar o crescimento. Ele vai falar que uma das tarefas da igreja é a edificação de todos os santos. Nós compartilhamos dons e os nossos talentos com o objetivo de que eu cresça um pouquinho mais e você cresça um pouquinho mais. Então a Bíblia vai trazer a gente para essa mente, para essa missão do crescimento. Quando a gente pensa nesse tema, a gente também pensa em avançar. A gente pensa em progredir. A gente pensa assim, maturidade. É algo que você está num ponto e você precisa chegar no outro ponto. Para uns, demora mais. Para outros, vai um pouco mais rápido. Mas, uma coisa que todo mundo tem que ter na vida é buscar a maturidade naquilo que faz. Eu não posso ser o mesmo profissional que eu sou, ou o mesmo pai que eu sou, ou o mesmo pregador. Eu preciso tentar melhorar um pouquinho. O mesmo músico. E aí vai qual área que você atua aí na tua vida. Tá dando para entender essa introduçãozinha aqui? Agora vamos para o texto. Eu quero fazer uma mensagem assim que a gente vai partir os textos aqui, bem textual aqui, tá? E a primeira parte é que o salmista, ele quer que você seja bem-aventurado. Ele quer que você seja feliz. E eu estava lendo alguns livros e tal, e um comentário que eu vi é que o Calvino, no comentário dele de Salmos, ele coloca esse salmo como se fosse uma introdução, um prefácio, na verdade, ao tema-chave dos salmos. E eu não tinha parado para pensar nisso, e quando eu fui ler o comentário dele, é verdade. Quase todo salmo, ele vai falar sobre o prazer de você conhecer a palavra de Deus. É muito interessante, você vai pegar até o que fala, por exemplo, até o último, que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, é na ideia do prazer de estar perto do Senhor. E todos eles, quase todos os salmos, vão falar sobre como Deus fala com a gente. Vai ter o Salmo 19, ele fala que os céus vão falar de Deus. Os céus vão anunciar a grandeza de Deus. Então, eu não tinha parado para pensar nisso. O Salmo 119, que é o maior, ele inteiro é sobre escondi a tua palavra no meu coração. Vai falar que a Bíblia é lâmpada para os meus pés. Então, todo salmo vai falar. Ele vai apontar para isso. Porque vocês sabem que o salmo é uma coletânea, né? Então, a ordem poderia ser
qualquer ordem. O primeiro poderia ser o último, poderia ser... É igual o cantor cristão. Tem vários hinos e eles foram colocando, número 1, número 2, número 3. Então o Salmo é uma coletânea de músicas e poemas que o povo judeu recitava em vários momentos de festas e situações da vida dele. E aqui ele começa, olha, a primeira frase do Salmo, do livro, que vai ser um livro-chave para nosso relacionamento com Deus. Ele fala a palavra feliz. Ele fala a palavra bem-aventurado. Vamos ver quem lembra aqui, qual outra pessoa na Bíblia que falou muito essa palavra bem-aventurado. É fácil, hein? Ele usou, Jesus, ele usou um sermão inteiro para falar sobre ser bem-aventurado. Bem-aventurado é uma ideia de uma felicidade, mas uma felicidade plena. É uma felicidade. O bem-aventurado não é aquele que depende das circunstâncias. Ele é bem-aventurado de dentro para fora, ele não é bem-aventurado de fora para dentro. Por exemplo, é o mais que feliz. Mas o que é esse mais que feliz? Por exemplo, o que é uma pessoa menos que feliz? Seria assim, olha, eu sou muito feliz que eu vou para a praia. Sou feliz que eu vou para a praia. Aí na hora que eu estou indo para a praia, começa a chover. E aí o pessoal fala lá, olha, agora você... Aí vem bombeiro e todo mundo fala, ó, vocês não podem entrar, nem na areia pode ficar. E você ficou um ano inteiro juntando dinheiro para chegar. Você vai ficar com raiva. Porque as circunstâncias estão contrárias àquilo que você planejou, certo? Mas o bem-aventurado, o mais do que feliz, ele não depende das circunstâncias para que ele esteja bem. Então é muito interessante isso. Você vai falar, pastor, mas isso é muito difícil. É muito difícil, ninguém fala que é fácil, né? Mas o bem-aventurado, ele entende que a vida dele está à disposição de Deus. E estar à disposição de Deus independe das circunstâncias. Certo? Deu para entender? Assim como Jesus estava lá no barco, uma tempestade, tudo e pá. E Jesus estava fazendo o quê? Quem lembra? Ele dormia. Eu lembro quando a gente estava fazendo o tratamento da Nicole. A Nicole, minha filha, que cantou aqui, ela teve câncer. Ela teve um câncer no rim esquerdo, tirou o rim e fez quimioterapia. Eu lembro de uma frase que a Karine falou, não sei se a Karine vai lembrar, mas ela falou um negócio que me impactou muito. A gente conversando, né? As pessoas vivem as dificuldades, e aí a pessoa fala assim, mas você não vai perder a fé não, né? Aí a Karine falou um negócio mais ou menos assim, por que a pessoa acha que a gente vai perder a fé? É justamente agora no problema que a gente precisa de Deus. Aí a única pessoa que pode me ajudar é ela que eu vou deixar de acreditar? Não tem lógica isso? E ela falou isso numa conversa comigo, e eu falei, é mesmo, né? Porque assim, qual seria o sentido de perder a fé justamente da pessoa, a única que pode ajudar? Então, a circunstância da sua fé, a sua fé, ela não depende da circunstância. Mas isso não é fácil. Agora, falar assim, é tranquilão. Aí uma pessoa perguntou, mas e aí, como é que vocês superaram? Mas quem disse que a gente superou? Não superou nada, ué. Superei, tô nada mais forte, pelo contrário, está mais fraco. Por quê? Como assim, pastor, está mais fraco? Porque quanto mais fraco a gente está, mais entende que a gente não é nada. Quanto mais você entender que você não é nada, mais feliz você fica. Porque qualquer coisa que vier está tranquilo. Aí você é bem-aventurado. É sério, gente. Faz isso. A gente vive isso na nossa vida há muito tempo e a gente entende que tudo que é ruim está bom, porque a gente não tem nada e vai morrer daqui a pouco. Daqui a pouco, ó. Puf. Gente, é daqui a pouco. Mas você só entende isso com a maturidade. Não estou dizendo que eu sou maduro. Eu sou tão imaturo que eu faço tanta coisa errada. Eu só estou dizendo que eu entendi que Cristo quer que você seja bem-aventurado. Amém? Amém? E bem-aventurado, você vai ter que fazer algumas coisas. Aí é aqui que eu quero entrar na palavra. O bem-aventurado aqui, pelo que eu entendi na Bíblia, seria o que nessa mensagem a gente está chamando de maturidade espiritual, porque Jesus vai falar disso. E ele vai bater na tecla, tanto que é um dos primeiros sermões dele, e é um ponto de partida para o ministério dele. Vocês podem reparar lá. Ele reúne a galera e fala, bem-aventurado é assim, bem-aventurado é esse, bem-aventurado é aquele. E ele muda uma lógica social. O bem-aventurado não é o rico, é o pobre. Pode ir lá, depois vocês leem lá, faz um estudo da bem-aventurança. É muito legal. E aí ele vai meio que invertendo a lógica. E o pessoal estava esperando
um Cristo que quebrou com as expectativas dele. Não é verdade, pessoal? Que o Cristo que eles queriam era um Cristo reizão, pá. Aí vem Jesus no jumentinho, né? Mas é aí que tá. Você que criou umas expectativas com Deus. Deus não fez expectativa para que você... para você ter um carro, para você ter isso, você ter aquilo. Mas, pastor, então fala logo como que a gente pode alcançar essa maturidade, esse estar pleno de bem-aventurança. E aí tem gente também que acha que tem dois pontos errados também. Que o maduro, quando eu era criança, eu entendia na igreja, eu nasci, fui criado na igreja. Igual a Helena aqui, ó, vai viver, eu vivia assim, igreja. E aí, quando falava para maduro, pessoal que é crente antigo aí, o que era o maduro? O maduro era aquele irmão que não falava com ninguém e ficava assim, ó. Era, não é? Eu, quando era criança, a visão que eu tinha do maduro era o cara ficava ali no... Aí eu era criancinha, assim, aí eu olhava pro lado, assim, aí pô, esse é maduro. Por quê? Porque aquele que ria e brincava, ele era imaturo. É brincalhão, o irmão brincalhão, o imaturo. Às vezes, o que era o imaturo é muito mais maduro do que o outro. Mas a gente entende, de novo, algo externo. Gente, é do ser humano valorizar mais o que a gente está vendo. Quer ver como que é legal? O rapaz lá, ó, é que foge os nomes. Ele foi ungir Davi. Lembra da história? Aí olha assim, aí o pai de Davi, gente, desculpa, eu tô perdendo Jessé. Aí fala assim, tem esse aqui, bonitão, né? Vai o filho, bonitão. Não é esse não, tem esse aqui, aí vai o outro bonitão, tem esse aqui. Mas acabou os filhos? Não, tem um lá que tá lá com as vacas, com os bois, não sei o quê. Não, traz ele, é esse. A lógica, aí o texto vai falar assim, que Deus não vê como vê o homem. A maturidade, ela não tem relação, às vezes sim, que também a pessoa que fica rindo fora de situação, é uma pessoa que não é tanto madura, mas não tem muito a ver, tem a ver com... Gente, presta atenção, vamos lá, tem a ver com o externo também, mas não só com o externo, deu para entender, né? E aí é interessante que a gente era criança na igreja, a igreja era um pouquinho média, assim, não era pequena nem gigantesca, mas era uma igreja média, tinha muitos irmãos. E meus colegas ficavam observando na hora da pregação, olha só, como é a reação das pessoas. Aí tinha uns irmãos que ficavam assim, ó. Aí sempre que tinha retiro, essas coisas de jovens, a gente ficava imitando, sabe? Imita lá o irmão fulano, aí a gente ficava meio que... Brincadeira, assim, até os irmãos participavam. E nessa brincadeira, a gente começava a reparar o jeito de cada um. E aí um irmão desse virou nosso líder, sabe? E aí ele virou nosso líder de adolescentes, aí ele confessou, ele falou, muitas vezes que eu tô assim, eu tô viajando. Porque a gente olhava pra ele como, cara, né? Ele era muito maneiro, ele falou, confessar pra vocês, muitas vezes eu tô assim, mas eu não tô prestando atenção em nada. Isso acontece. Então, vamos lá. A maturidade, ela é como a gente se relaciona com as circunstâncias da vida. Você pode ter 70 anos, 80 anos, com certeza teve algum momento desse mês que você não agiu com maturidade cristã, com maturidade espiritual. Eu tive um tanto. Momentos que a gente acaba explodindo e falando o que não devia falar. Se você disser para mim que não acontece isso com você, eu vou te seguir que eu quero aprender. Ninguém é madurão. Só teve um que foi perfeito, que a Bíblia fala, que foi Jesus Cristo. Mas o fato de você saber que você é falha, olha como é que a Bíblia é legal. Ela não te limita de não buscar isso. Pelo contrário, ela sabe que você é falha, mas ela fala assim, você precisa buscar isso. Ser santos, você precisa buscar isso. Então a primeira coisa para você crescer na sua vida, e eu não vou demorar mais, é você entender onde você precisa estar. Ele vai falar, você é feliz. Como é feliz? Bem-aventurado é aquele que faz o quê? Maduro é aquele que faz o quê? Não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui tem uma coisa que na poesia, a irmã falou um poema bonito aqui,
E o poema, a música, eles usam um recurso chamado gradação. A gradação é quando você põe 3 palavras em sequência para intensificar uma ideia. Então você pode falar, vou te dar um exemplo, você pode falar assim, a pessoa é jeitosa, bonita, linda, deslumbrante. Você põe uma sequência. Essa sequência, ela pode ser aumentando ou ela pode ser diminuindo. Nesse caso, não é uma ideia de aumentar ou diminuir, mas é uma ideia de completar. Por exemplo, você segue, você imita, você se assenta. Então você segue a pessoa. Aí você começa a observar a pessoa. Deu para entender? Aí você imita. Então, de tanto você olhar e seguir, você acaba imitando uma conduta. Até o ponto que você faz o quê? Você senta. E aí, quando você senta, quer dizer que você já está participando. Deu para entender? Então, é uma sequência. Você segue, você imita e você senta. E aí você vai falar assim: ah, pastor, é a tendência de todo mundo. Então eu não posso ter amigos que não são da igreja? A tendência de todo mundo ao ler esses tipos de textos é separar pessoas em pessoas que frequentam igrejas e pessoas que não frequentam igrejas. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo você não sentar na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Os escarnecedores eram pessoas que zombavam de Deus, escarneciam de Deus. E aí, esse tipo de ímpio, pecador, escarnecedor, ele pode estar aqui no meio da igreja. Ele pode usar o nome de Deus. Você vai falar, sério, pastor, mas como assim? Ué, se você pegar, por exemplo, Isaías 29:13, ele vai falar: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Então ele vai falar aqui de um tipo de pessoa que falava o nome de Deus, que ensinava e que fingia que servia a Deus, que louvava a Deus, mas o coração dele estava totalmente distante de Deus. E Jesus vai reforçar isso. Ele vai falar lá em Mateus 15, 7-9, Jesus vai falar, ele vai chamar de hipócritas. Jesus fala: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, o escarnecedor, o ímpio, o pecador, ele pode estar dentro da igreja, ele pode estar convivendo, ele pode estar falando o nome de Deus. A gente tem uma imaturidade muito grande de achar que qualquer pessoa que fale a palavra Deus, é de Deus. E aí você cai nesse erro. E aí você se esquece que Jesus fala que eles vão ter falsos mestres e profetas para tentar te enganar. Ele já começa o ministério dele tendo uma batalha com o diabo lá no deserto. E a arma dessa batalha é a palavra. E o interessante é que o diabo usa a palavra. Ele usa textos bíblicos. E aí Jesus contrapõe com textos bíblicos. Por que Jesus vence aquela tentação no deserto? Porque Jesus era maduro. O que tornou ele maduro ali naquele momento, naquela cena, era como ele lidava com a palavra. O diabo lidou com a palavra para benefício próprio. Faz o pão, pula, todo mundo vai te adorar. Só benefício próprio. Manipula a Bíblia para benefício próprio. E Jesus não fez isso. Então, cuidado com quem você ouve. Essa é a primeira palavra. Tá bem? Outro ponto ele vai falar assim, versículo 2. Ao contrário disso, ao contrário de seguir os escarnecedores e aqueles que zombam de Deus, você precisa fazer uma coisa, e nesse ponto que eu quero focar contigo, rapidinho nesses minutos finais. Ao contrário disso o quê? A gente tem que ler a Bíblia assim, nessa sequência. Ao contrário disso o quê? Ao contrário disso o quê? Não, ao contrário do que? A satisfação é o que você tem que fazer, mas o que você não tem que fazer?
andar de acordo com o conceito dos ímpios. Então, ao contrário de andar com os conceitos dos ímpios, ao contrário de ficar ouvindo pessoas por aí, por lá, você precisa fazer uma coisa: meditar na lei dia e noite com obrigação. É isso? Não. Não é isso que está escrito aí. Meditar na lei do Senhor com raiva. Meditar na lei do Senhor? Oi? Alegria? Versículo 2. Leia aí alguém. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de noite. Tem alguma versão diferente da minha e da Ana? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer. Prazer. Muito interessante, sabe? Muito interessante. A gente fala muito assim, eu não gosto de ler. A pessoa fala, eu não gosto de ler. Gosta sim, todo mundo gosta, porque vocês usam o WhatsApp. WhatsApp é leitura, Facebook é leitura, um monte de notícia doida lá é leitura, e você lê aquilo tudo. Você lê meme, você lê legenda de vídeo TikTok, você lê legenda de tudo quanto é coisa. Você lê, você gosta. Então tem que saber o que você gosta de ler, mas ler, você lê. Sendo que é muito interessante, fala assim, eu não gosto de ler a Bíblia. Você fala assim, eu não gosto de ler. Mas se o amor da sua vida, lembra quando você estava namorando, começando a conquistar a pessoa aí que você casou, te mandasse uma carta, na tua época era carta, você, um telegrama, você ia correr para ler, ia ou não ia? Você está cortejando a moça, ó, cortejar. Não, lê sim. Por quê? Você não ama ler, mas você ama quem te mandou a carta. Você fala, pastor, mas eu não entendo nada. A dica que eu dou para todo mundo é ler sem entender nada, mas lê. Lê fingindo que está entendendo. Uma hora você vai entender. Pega uma versão mais fácil. Vai para um livro mais fácil. A pessoa fala, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Aí fala, o que você está lendo? Eu estou lendo Levítico, numa versão de 1739. Não vai entender mesmo, não, nem eu. Pega uma de hoje, começa com João. Lê um Provérbios. Vai ali. Mas aqui, vai além de ler. A ideia aqui não é ler. A ideia aqui é meditar. Aquele que quer alcançar a maturidade espiritual precisa ter prazer, alegria, satisfação, estar em contato com a palavra de Deus. É muito doido, irmãos. É muito doido, sabe? As pessoas falam que amam a palavra de Deus. Eu defendo a palavra de Deus. E aí você fala, mas você já leu a Bíblia? Não, nunca li. Mas defendo. Não. Você precisa ler. E esse é o grande tema de Salmos. É prazer na palavra. Prazer na presença. Independente das circunstâncias. Lembra do salmista? Ele fala, olha, tirou-me de um charco de lama e tal. Aí ele vai falar, esperei com paciência. É muito legal, ainda que eu ande pelo vale. Por que todas essas circunstâncias não importavam para eles? Porque o apego deles estava na palavra de Deus. Para entender o termo meditar, a gente precisa entender uma coisa. Ó. A palavra meditar ela é encontrada algumas vezes na Bíblia, várias vezes na Bíblia, na verdade. E ela vem de uma ideia de ponderar, imaginar, refletir, pensar. E o mais legal é a ideia de ruminar. Ruminar é aquilo que os bovinos fazem, eles vão... Viu? E aí, por que ele está fazendo isso? Ele está remastigando para extrair o máximo possível de nutrientes e substâncias daquele alimento. Uma coisa que as pessoas cometem um erro muito grande, elas querem ler a Bíblia de capa a capa e não meditam em nenhum ponto. Meditam em nenhum ponto. Você precisa pegar um texto da Bíblia e meditar. Então o que é meditar? É ponderar. Você vai ler, Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. E aí você vai refletir. Senhor é meu pastor mesmo? O que é um pastor?
E aí, isso é dia e noite. Dia e noite. Ah, pastor, mas eu tenho que trabalhar. Mas na hora do seu trabalho, você está pensando num filme, num jogo, em outras coisas. Então não é você necessariamente ler ali e ficar decorando. É você alimentar a sua mente com a palavra. Amém? Então ele vai falar que se você fizer isso, não der ouvidos aos ímpios, aos conselhos dos escarnecedores, meditar com alegria, com prazer na lei do Senhor dia e noite, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Lá em Atos 17:11 tem um texto que vai falar assim, que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com avidez. Avidez é ansiedade para conseguir algo ou descobrir alguma coisa. É igual você compra um negócio na internet e você fica esperando chegar com ansiedade, com desejo. É igual quando você está esperando a viagem dos sonhos, alguma coisa, você está ali com avidez. Então diz que os bereanos esperavam com avidez, recebiam a palavra não com o espírito morto, não como passa um vento, mas com um coração ávido a receber. Como que eles faziam? Eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Para ver se as coisas eram de fato assim. Assim como, no contexto, assim como Paulo pregava. Paulo pregava a essa cidade e eles recebiam a palavra e eles ficavam durante a semana examinando para ver se o que ele estava falando era assim mesmo. Eles estavam ponderando, meditando. Por que muitas vezes a gente é enganado e a gente é imaturo? Porque a gente não reflete. A grande questão da maturidade espiritual é o quanto você investe em reflexão e meditação na palavra. Muitas vezes, irmãos, a gente passa anos na igreja, ouvindo, cantando, e muitas vezes a gente não para pensar se as coisas de fato são assim como a gente está cantando. A gente está cantando, mas não é você ser aquele chatão que fica procurando verbos e vírgula e onde está o erro, mas é aquela pessoa que busca a essência daquilo que está falando, a essência daquilo que está ouvindo. Deixa eu falar, eu fiz umas perguntas para o pessoal no curso de pregação. Eu falei, quantos magos eram no Oriente? Aí muita gente fala 3. A Bíblia nunca falou que eram 3. Mas ela não fala a quantidade. Mas toda cinema e presépio, tudo que a gente ouve é 3 reis magos. Mas a Bíblia nunca disse isso. A gente fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, como se a porta fosse da igreja e o inferno viesse para derrubar a igreja. É ou não é? Mas o versículo diz, portas do inferno, não é portas da igreja. Isso é interessante, porque a gente aprende, houve pregações inteiras dizendo que Saulo virou Paulo. Nunca a Bíblia disse isso. Em Atos 13:9, ele diz, então Saulo, também chamado Paulo, e cheio do Espírito Santo. Olha isso. Ô pastor, mas falaram, mas não está ali. Se abre que você vai ver. Sendo que você precisa refletir. E não só receber com avidez. E aí, como que é uma árvore? A árvore ela fortalece a sua raiz. O crente maduro, ele pensa primeiro em fortalecer a sua raiz. E não no fruto. A gente já pensa no final do processo, né? Ao invés de pensar no caminho que a gente está fazendo. Mas o crente maduro, ele pensa em fortalecer as raízes dele, antes de pensar nos frutos e nas folhas. Isso é interessante. A árvore, muitas vezes, a gente, como árvore, a gente pensa muito no fruto, nas folhas, na aparência. Mas a gente precisa fortalecer suas raízes. Como que a gente pode fortalecer a raiz de acordo com o Salmo? Ficando perto da água. Em outras palavras, buscando alimentos, nutrientes, fortalecendo as raízes. E a água, a gente sabe que a fonte de água viva é Cristo. Ele vai falar, é como a árvore à beira da água,
e no seu tempo certo prosperará. Irmãos, se eu fosse falar de maturidade, a gente ia ficar... Dá para ficar um ano todo falando que tem muita coisa, mas eu já vou encerrar. E aí eu vou passar a palavra para o pastor. Mas só esse final aqui, ó. Dá o fruto no tempo certo. Muitas vezes a gente quer que Deus funcione no seu tempo. Mas existe um tempo certo. E esse é um grande ponto da maturidade. Então, vamos resumir? Cuidado com o que você ouve. Repete. Não. Vamos de novo. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Amém. Não sente perto dos que estão escarnecendo, entendeu? Foge disso. Segundo, tenha prazer na lei do Senhor. Eu estou resumindo a mensagem aqui para você. Prazer na lei do Senhor. Lei, a gente sabe que não é só a lei, é as escrituras. Terceiro, medite dia e noite. O que é meditar? Refletir, ponderar. Fica falando sozinho, cara. Puxa, aquela música, assim, será que é isso mesmo? Aquela letra? Reflete. Você vai crescer muito se você fizer isso. Quarto ponto, esteja perto das águas. Ou seja, alimente o teu espírito com o nutriente certo. E quinto, entenda que o teu tempo não é o tempo de Deus. Entenda que o teu tempo não é o tempo de Deus. 5 pontos. Amém, pastor? Passa a palavra para o Senhor. Deus abençoe, irmãos.